Fala pessoal, vamos continuar isso aqui, vai acabar essa revisão logo, vocês devem estar cansados, a prova tá chegando, vamos lá, mas tem que ter ânimo, né? Que é uma questãozinha aqui, uma ali, vai ganhando uma questão numa revisão, outra questão na outra revisão, e aí faz a diferença, faltando 2 ou 3, são essas questões aí que mudam tua vida, beleza? Vamos lá. Domínio público, vamos falar de bens públicos agora. Bens públicos então, bens públicos são bens do domínio nacional, pertencentes à pessoa jurídica de direito público interno. Então, pelo Código Civil, artigo 98, bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas de direito público. Portanto, os bens das pessoas de direito privado, empresa pública, economia mista, fundação pública de direito privado, estariam fora desse esquema. Doutrina diz que os bens dessas pessoas, se forem utilizados na prestação do serviço público, gozam das mesmas garantias de bens públicos. Não que sejam bens públicos, vão ter as mesmas garantias dadas aos bens públicos, tá? A classificação dos bens em relação à finalidade, bem de uso comum do povo, usado por todo mundo, mar, rua, praça, estrada. Bem de uso especial, é usado pela administração em atividades específicas. Então, repartição pública, quartel, hospital público, biblioteca pública, museu, aeroporto, automóvel da polícia, e vai. Regra comum, ambos compõem o patrimônio indisponível do Estado. Ou seja, eles estão afetados. Afetação. Eles estão afetados ao fim público. Afetados ao fim público. Os bens dominicais são aqueles que não têm destinação pública específica. Por exemplo, prédio público desativado, um terreno público, eles compõem o patrimônio disponível do Estado. Disponível, porque eles estão desafetados. Alienáveis, portanto, nos termos da lei. Depois a gente chega lá. As características dos bens públicos, é importante isso, são inalienáveis, os bens de uso comum e uso especial, porque são inalienáveis enquanto estiverem afetados. Portanto, os bens dominicais são alienáveis, uma vez que estão desafetados. Impenhorabilidade absoluta, os bens públicos são impenhoráveis, inclusive os dominicais. Para todos os bens, os créditos do poder público são pagos através de precatórios, Imprescritibilidade, não é possível usucapiar bem público. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. Também os dominicais estão nessa regra. E também não pode ser dados em garantia, hipoteca, penhora, etc. Intervenção na propriedade, vamos lá. Alguns temas especiais de desapropriação. Primeiro tema, desapropriação indireta. Você de repente chegou, seu imóvel está desapropriado sem você ser notificado por isso, houve um esbulho pela administração, só cabe a você uma indenização por isso, que vai ser posterior, uma vez que já foi desapropriado, E a regra é ser prévia, mas nesse caso vai ser posterior. Desapropriação por zona, quando eu estou construindo obra e desaproprio a área do entorno para a expansão futura da obra. Desapropriação por zona. É isso. Retrocessão ou predestinação. É quando a administração pública altera a finalidade da desapropriação. Então, altera a finalidade da desapropriação. Se alterei para outro fim ilícito, não há anulação e o ato se mantém, existe uma hipótese aí como uma convalidação do ato, Então, se eu desaproprio para construir uma escola e faço um hospital público, tudo bem, Foi ilícito. Agora, se foi ilícito, desapropriei para fazer uma escola e construir um prédio particular, um shopping, por exemplo, aí houve uma adestinação pública, não teve destinação pública, e aí houve desvio mesmo, ilícito, e aí cabe ao particular ser indenizado por isso, tá? Quando o Estado me desapropria parte do meu terreno e outra parte fica inaproveitável ou inútil para mim, aí eu tenho direito de pedir para o Estado tirar o resto de mim, chama direito de extensão, e pagar a diferença que eu tenho direito, tá? Intervenção na servidão é uma intervenção restritiva, eu restringo o uso exclusivo do bem pelo proprietário, obrigando ele, esse imóvel, parte dele, a servir como ônus real à população em geral, tá?
Em regra, esse instituto é indenizável. Limitação administrativa é uma intervenção restritiva geral, né, não indenizável. Eu restringo o uso absoluto do bem. Então, uma lei de zoneamento, por exemplo, que estabelece uma hipótese de recuo mínimo de prédios, é essa hipótese, é esse caso, né? Intervenção restritiva geral, lembrar que é geral aqui, ó. 4. Requisição administrativa, caiu acho que no último exame de ordem, ocorre quando a administração pública utiliza um bem móvel ou imóvel do particular ou até serviço em casos de iminente perigo público, ou seja, tem que configurar urgência. E só a indenização se houver dano, isso é posterior, né? Posterior. Tombamento é uma intervenção restritiva, né? Para preservar as características originais do bem, protegendo o patrimônio histórico, artístico, cultural, né? E as restrições ao imóvel tombado ou ao bem tombado são conservar o bem, não pode destruir ou danificar o bem. Se for bem móvel, não pode sair do país, né? Se não tiver autorização expressa para isso. C. Tem que suportar a fiscalização do poder público constante no bem. E é possível que o bem seja tombado por mais de um ente, União, Estado, município, chama tombamento simultâneo, tá? E também o proprietário pode alienar o bem livremente, né? A gente viu bastante isso em aula. E pode dar o bem em garantia real também livremente, tá? São direitos do proprietário do bem tombado. Ocupação temporária é quando a administração ocupa terrenos vizinhos a obras públicas para servir de apoio, né? Suporte a isso. Em regra, não há indenização, salvo se ficar provado especificamente o dano, né? Licitação, vamos lá. Cotoco, colei. Concorrência, tomada de preço, convite. Vamos cotoco primeiro. Concorrência, engenharia acima de 1.500.000, outros serviços acima de 650.000. Participação ampla dos licitantes. Tomada de preço, engenharia até 1.500.000, outros serviços até 650.000. Só participam na tomada, em regra, os cadastrados. E quem não for cadastrado pode participar, desde que venha 3 dias antes dos demais. Convite, engenharia até 150.000, outros serviços até 80.000. Quem participa do convite? Convidados. Quem são os convidados? Cadastrados ou não, basta que sejam convidados. E não convidados, tem que ser cadastrado e vir apresentar seus documentos em 24 horas do certame. É possível que a administração substitua a comissão de licitação por um servidor designado para tocar essa licitação que é pequena, denominada convite, tá bom? Mas é importante vocês entenderem a lógica que os três têm por objeto a diferencial o valor, né? Se for engenharia, valor alto, mais alto. Se for outros serviços, valor mais baixo, mas sempre a concorrência com valor alto, a tomada com valor intermediário, convite com valor baixo, mais baixo. Concurso, escolha de trabalho técnico, científico, artístico e prêmio ou remuneração ao vencedor, tá? Leilão, venda de bens pela administração, bem móveis ou imóveis, e vence quem der o maior lance ou maior oferta. Na dispensa de licitação, a competição é viável e a administração pode dispensar se quiser. Os casos principais são pequeno valor do contrato, 8.000 para serviços ou compra em geral, 15.000 para engenharia. Guerra, calamidade, hortifruti granjeiros, deserta, obras de arte, objeto histórico, energia elétrica, gás natural. Tudo isso é dispensado. É a licitação dispensável. Porque a competição é possível. Se eu quiser licitar, eu licito. Se eu não quiser, eu não licito, nessas hipóteses que a lei previu do artigo 24 da lei. Nas hipóteses de inexigibilidade, e aí o foco é nisso, não dá para competir. Os casos mais importantes são fornecedor exclusivo, vedada a marca, serviços singulares de notória especialização, vedado publicidade e divulgação, e artista consagrado pela crítica ou pela opinião pública. E para terminar, contratos administrativos. Vamos lá. Administração contrata com finalidade pública, forma escrita, procedimento legal, intuito persona, contrato de adesão e existência de cláusulas exorbitantes. Pontos importantes aqui: forma escrita, nem sempre contrato é escrito, excepcionalmente ele pode ser verbal, para pequenas compras de pronto pagamento em regime de adiantamento, pequenas compras até R$4.000. O contrato é personalíssimo em regra, e o ponto mais importante das cláusulas exorbitantes, que derivam da supremacia do interesse público sobre o particular ou privado. As cláusulas são: a administração pode exigir garantia de até 5% do valor do contrato,
ela pode também alterar unilateralmente o contrato, aumento ou redução de até 25% ou aumento de até 50% para reforma de edifício ou equipamento. Pode fiscalizar o objeto do contrato e pode aplicar sanções ao contratado. As sanções são multa, advertência, suspensão temporária de contratar e declaração de inidoneidade. Lembrando que a suspensão, eu estou falando disso aqui ainda, ó, é que não tem slide sobre isso, mas a suspensão temporária de contratar tem aplicação restrita ao ente que determinou a pena, enquanto a declaração de inidoneidade tem aplicação, abrangência nacional. Tá bom? Pessoal, boa sorte para todos. Espero que tenham uma boa prova. Não se apavorem, tentem não ficar tão nervosos, né? Nesse momento a calma, o fator psicológico acaba se sobrepondo em relação ao fator técnico ou teórico. Então vocês já sabem a matéria, sabem o conteúdo, cansaram de ver tudo isso. É mais ter a calma e a segurança de, na hora certa, respirar e assinalar a questão correta, tá bom? Fiquem com Deus, nos vemos em breve. Boa sorte, um abraço.